Bem, estamos aqui no cartório eleitoral de Matão para acompanhar o primeiro ciclo de inspeção das urnas eletrônicas no pós-eleição. Estou aqui com a Thalita, comandando esse trabalho aqui. Thalita, e vocês aqui em Matão optaram, né, por terceirizar esse serviço, é isso? Isso, a gente tem a opção, segundo a TRE faz uma pesquisa, né? E pela quantidade de urnas que a gente tem um total de 278 urnas aqui em Matão, então a gente opta por usar a empresa terceirizada. Agora, Thalita, me diga uma coisa, é um trabalho, né, minucioso, que ele tem que ser feito pelo menos aí a cada ciclo, né? São 3 ciclos previstos, né? Isso, são 3 ciclos previstos no ano, né, para poder fazer o teste das urnas, para que essas urnas funcionem corretamente durante a eleição. A empresa terceirizada, ela vem fazer o teste, contrata uma pessoa para fazer e sob a supervisão de algum servidor da Justiça Eleitoral. Durante esse período, a gente tem a carga das baterias das urnas, que ocorre por um período de 6 horas, a urna fica conectada à energia elétrica, e também é feito o sistema de teste exaustivo. O que é esse sistema, né? Ele é executado na urna eletrônica pelo período de 4 horas. Durante essa execução desse sistema, são testados todos os componentes da urna. Então, assim, é testada a conexão entre o terminal do eleitor com o microterminal do presidente, ver se um está mandando a informação para o outro. É testado também a bateria, se ela está ok, a impressora, se ela está funcionando, se o papel não está atolado. E também tem o teste do operador, dentro desse período de 4 horas de sistema de teste exaustivo. Durante o período do teste do operador, aí sim é a própria pessoa que faz o teste na urna, testando o teclado, tanto do terminal do eleitor quanto do terminal do mesário. Testado também a biometria, se está funcionando. O som da urna, ela emite um som e se está ok, a gente responde que está ok. É testado também o fone, né, a saída de áudio através do fone para ver se também está funcionando. Então é um período aí a gente faz uma quantidade de 30 urnas por dia. A gente tem essa capacidade de fazer diária. Agora, Thalita, são 278 urnas aqui em Matão, mas nem todas estão sendo aí passadas por essa verificação aí, né? Esse primeiro ciclo de 2023, ele está sendo um pouco diferente. Por quê? Por 2 motivos. O primeiro é que as urnas 2009, o TRE determinou que elas não passassem por manutenção preventiva, elas seriam separadas para recolhimento. Né? E as que são 36 urnas, 2009. E as urnas de 2020, que a gente tem 107 urnas, o TSE não autorizou ainda a manutenção preventiva dessas urnas. Então a gente tem os modelos 2010, 11, 13 e 15. São esses os modelos que estão passando por manutenção preventiva. 2020 é porque tem um outro sistema operacional, né? Talvez seja por isso. Talvez seja por isso. Ele vai ter talvez eles estão estudando que talvez tenha uma manutenção preventiva específica para essas urnas, como é a primeira vez que a gente faz, né, manutenção preventiva para as urnas 2020. O TSE ainda está estudando se vai utilizar esse sistema já padrão, que sempre foi utilizado, ou se não, se vai ter alguma alteração. Mas a seu tempo próprio, elas passaram também por essa verificação e também a manutenção, caso seja necessário, né? Isso, sim. Na época que for autorizada, elas deverão passar, sim, por essa manutenção, para que sejam testados, né, todos os componentes, e especificamente nesse ciclo, que é o primeiro ciclo pós-eleição, há também a limpeza das urnas, porque as urnas ainda estavam com os lacres, né, da eleição, e nesse ciclo são retirados os lacres e feita a limpeza, caso fique alguma cola na urna, é feito nesse ciclo pós-eleição. Thalita, eu estava vendo aí, é um verdadeiro check-up, na verdade, né? São 33 itens que são checados, né? Isso, são checados 33 itens. Alguns são checados pelo próprio sistema, como eu disse, nesse período de 4 horas dos testes exaustivos, é checado pelo próprio sistema. E outros componentes são testados pelo operador, que é a pessoa que está fazendo a manutenção. Mas, Thalita, me diga uma coisa, aqui as urnas, o Estado de São Paulo está me dizendo, né, que optou para que as urnas ficassem nos cartórios eleitorais. Isso não ocorre no Brasil como um todo, né? Não, isso é uma determinação, uma logística, né, do TRE de São Paulo, que as urnas ficam nos cartórios eleitorais. Então, todos os cartórios, sem exceção, possuem
cada um tem as suas urnas, né? Cuida das suas urnas, dá manutenção nas suas urnas. Porém, em outros estados, os TREs podem optar de forma diferente. Tem estados que a urna fica concentrada na capital e aí, na época da eleição, elas são distribuídas para os cartórios. Tem estados que existem polos regionais, né, para que as urnas fiquem concentradas. Enfim, isso fica a cargo de cada TRE determinar, cada estado. Além dessa verificação, essa primeira, acontecerão mais 2 ainda. Isso, acontecerão mais 2 ainda. Aí para o ano que vem, que tem eleição, a gente tem mais uma no começo do ano e depois são 2 antes da eleição e depois, prévia à eleição, a gente faz esse mesmo teste. Quando vai fazer a preparação das urnas para sessões eleitorais, a gente faz esse mesmo teste do operador e teste exaustivo para que a última checagem antes da urna sair do cartório e ir até a sessão eleitoral. Quer dizer, passadas as eleições, as pessoas esquecem um pouco das urnas, né? Mas o TRE e o TSE não se esquecem, né? Não, passadas as eleições, eu falo que nem tudo acaba quando tudo termina, né? Que as eleições acabam, mas a gente continua aqui trabalhando nas urnas eletrônicas e em todos os demais sistemas, também no sistema do eleitor, né, fazendo as alterações necessárias, verificando locais de votações, para que as eleições ocorram, daí 2 anos, né, elas ocorram da melhor maneira possível. Thalita, caso um desses itens aí, né, apresente alguma irregularidade, o que é feito? Sim. Caso seja detectado problema em algum desses 33 itens, né, que são testados, é aberto um chamado para o tribunal, que então envia para a empresa fabricante da urna eletrônica, que envia um técnico para fazer a manutenção a tempo, isso da urna poder funcionar nas eleições. Então, esses eventos, né, eles contribuem para que as urnas cheguem até a próxima eleição, tudo funcionando, né? Se deixar para a última hora, pode ser que ocorram surpresas, né? Isso, eu costumo dizer, é um computador. Se é um computador, a gente deixar esse computador desligado por 2 anos, pode ser que a hora que a gente ligue, ele esteja com algum problema e a gente não teria condições de utilizá-lo, né? Esse computador, que é a urna eletrônica, nas eleições. É por isso que ela é passada para uma manutenção. Ela tem uma bateria externa, caso falte energia. Essa bateria ela vai alimentar a urna eletrônica até ser resolvido o problema de energia da tomada. Então, ela também precisa passar por uma carga, igual o celular. A gente não carrega o celular uma vez só na vida, a gente tem que ficar carregando aquela bateria. Da mesma forma, então, essas 6 horas que a urna fica na tomada é para que a bateria seja recarregada. Thalita, embora pareça, né, um tempo longo entre uma eleição e outra, mas o ano que vem já temos eleições municipais, né? Que já dá para vislumbrar no calendário, com relação à eleição que passou, fica alguma pendência, multas, quem não votou, como é que está a situação do ponto de vista do eleitor? Se a gente pensar hoje, a gente está em maio, a gente tem 1 ano, pouco menos de 1 ano, porque no início de maio do ano que vem, o cadastro eleitoral ele fecha. Então, o eleitor tem pouco menos de 1 ano para regularizar a situação eleitoral dele, para que vote nas próximas eleições. Então, o eleitor que não votou e não justificou nas eleições de 2022 deve fazer isso através do site do TRE, tre-sp.jus.br, através do nosso WhatsApp, que é o 16 3384 4061, ou comparecendo também aqui no cartório presencialmente no horário das 11 às 17 horas. A gente deu bastante enfoque na eleição passada com relação aos eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida. Esses eleitores, muitas vezes, eles votam num local de votação que não é acessível. E não é possível para a gente, Justiça Eleitoral, colocar aquela sessão num local físico acessível, porque a própria escola, o próprio local de votação não é acessível. A gente precisa que esse eleitor faça a alteração dentro do próprio local para uma outra sessão acessível ou para um local próximo, para uma sessão que seja acessível, porque chegando lá no dia da eleição e o local não sendo acessível, não tem o que fazer, o eleitor fica muitas vezes sem votar. E isso é uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral, que a acessibilidade para os eleitores, porém não depende só da gente, a gente não pode, de ofício, retirar o eleitor de uma sessão e passar para outra, a gente precisa dessa manifestação de vontade do eleitor ou da eleitora que compareça ao cartório ou faça o procedimento pela internet e então vote numa sessão acessível e consiga ali no dia da eleição exercer a sua democracia, né, fazer o ato de democracia e de cidadania. E tem os novos eleitores que vão chegando, né?
É isso, tem os novos eleitores que vão chegando. Aqueles eleitores, os jovens que precisam fazer o título para próximas eleições também. Tem esse período aí de pouco mais de menos de um ano, né? No comecinho de maio, que o cadastro é fechado, eles precisam ficar atentos ao prazo. Vamos começar então já a dar andamento a esse processo. Isso, a gente já começa a avisar, né, Esteves, agora, para que as pessoas se atentem ao prazo, não deixe para a última hora, enfim. Falando sobre as urnas, né, que foi o objeto da nossa entrevista, elas são cuidadas com carinho e são confiáveis. São totalmente confiáveis, a gente está sempre aqui na supervisão dos trabalhos e a população pode ficar tranquila que as urnas são confiáveis, sim, e emitem realmente o resultado do voto da população. Bem guardadinhas aqui, só esperando o próximo pleito. Isso, elas não saem daqui, ficam guardadinhas aqui no cartório.